Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite aos meus colegas de tela, à nossa audiência. Sempre uma honra contar com a atenção dos senhores. Eu hoje preciso me policiar um pouco, né? Policiar, na verdade, bastante, para não me estender muito. O Tiago falou aí sobre esse assunto, né? Ontem, o Visada, para quem acompanhou o Visada lá na Brado, nós repercutimos por cerca de 40 minutos essa situação de Israel, até mais um pouco, né, porque emendamos 2 assuntos nessa pauta, então nós falamos bastante e o trabalho lá que foi apresentado é fruto de alguma pesquisa sobre isso, embora também não me arvore a condição de forma alguma de especialista em geopolítica do Oriente Médio, né, foram temas que sempre despertaram minha curiosidade e gosto um pouco de pesquisar. E é difícil, né, de fato, é muito difícil a gente identificar a causa, a raiz dessa disputa. Ela envolve contextos culturais, históricos, religiosos e até políticos, né, na região, e com visões que são muito difíceis de se estabelecer em termos de quem está certo. Há diversas vertentes para serem analisadas e dificilmente você vai encontrar, seja em qualquer lado histórico que se apresente, uma ideia que permita, de um ponto de vista lógico, estabelecer quem tem razão. Porque todas as leituras são permeadas de aspectos que são subjetivos, que são essencialmente ligados a crenças e a vertentes históricas que demandam a épocas tão remotas que há construções que são diferentes a depender do ponto de vista que ali se estabelece. Mas eu vou aqui, em meu voto, pedir licença ao nosso relator para discordar um pouco da leitura que foi feita pelo Mauro e aderir mais à leitura que foi feita por Alexandre, que é justamente a impossibilidade de, nesse contexto que nós estamos discutindo, nós acharmos que o apelo à racionalidade, que foi a essência do voto do Mauro, e ele está absolutamente correto quando diz isso, pois do ponto de vista racional, da lógica humana, seria isso a ser esperado, mas a gente não pode esperar que ali essa vertente da lógica prevaleça, porque nós estamos falando de uma concepção fundamentalista, uma concepção que é até muito mais do que o extremismo, né? Porque o extremismo às vezes é lógico, você pode assumir posturas extremas dentro da lógica, e o fundamentalismo, sobretudo o fundamentalismo religioso, não. Ali acha-se que atos de barbárie são justificáveis, mais do que justificáveis, que serão recompensados. As ideias do fundamentalismo levam em consideração, por exemplo, que a morte não é uma punição, não é um fim, se ela levar consigo, ou se ela vier junto com a morte também do inimigo. Então, se você leva algum inimigo com você, a sua morte vai ser recompensada no estágio espiritual, né, que se poderia dizer assim, mas no transcendente. Então, não dá para discutir racionalmente nesse tipo de vertente. Não há como se esperar diálogo, não há como se esperar que a lógica prevaleça. De fato, como bem falou Alexandre, a gente tem um lado querendo eliminar um outro, mas o lado fundamentalista querendo eliminar o lado judeu. E a gente tem algumas análises desses últimos dias, né, por conta do último acontecimento, que são muito emblemáticas a respeito disso. A gente tem, por exemplo, a constatação de que no território israelense você tem uma parcela pequena, mas uma parcela de muçulmanos, uma parcela de habitantes que são muçulmanos. E isso, em certa medida, representa, obviamente, uma tolerância. Mas do lado palestino você não tem judeus, porque os palestinos não toleram e os extremistas matam os judeus. Acreditam que a morte dos infiéis é a única saída para isso. Então, independentemente da causa ou das causas, o que a gente tem é um conflito, um confronto, que foi como eu disse ontem lá no Visada, entre a civilização e a barbárie. Não há
como tolerar, não há como justificar, seja lá qual for o contexto histórico, que você tenha um grupamento terrorista, um grupo de terroristas, partindo para o ataque à população civil, que mate deliberadamente pessoas inocentes, que mate mulheres, crianças, idosos, que arraste os corpos das mulheres pelas ruas como sinal de vitória e de punição aos infiéis, que degole crianças. Isso foi feito. Isso foi feito. Então, que prenda crianças e exiba em jaulas como se fossem animais. Então, independentemente de qualquer causa que se tenha nesse cenário, para causa remota, para ter o desencadeamento do confronto, os métodos que são adotados pelo Hamas são métodos absolutamente reprováveis, inadmissíveis sob qualquer aspecto. E a partir do momento que, sob qualquer leitura, esses métodos são reprováveis, é impossível se dar razão ao extremismo que, infelizmente, reina ali na Palestina. A gente não tem como fazer isso. Tiago perguntou também uma questão interessante sobre como isso aconteceu. E essa é uma questão importantíssima, Tiago. A gente, historicamente, sempre ouviu falar que Israel tinha um dos melhores sistemas de inteligência do mundo, tinha os melhores sistemas de defesa do mundo. O Domo de Ferro é exemplo mundial de eficácia na contenção de ataques aéreos. E tudo isso falhou nos ataques do final de semana. E, obviamente, a falha não pode ser atribuída a despreparo. Simplesmente, não estavam preparados para aquilo. É evidente que houve um certo nível de sabotagem. E as primeiras imagens que estão sendo divulgadas agora em relação à invasão por terra, que foi o que mais chamou a atenção, porque os ataques aéreos, em certa medida, já são esperados. Né? Nós, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, vimos diversas vezes o acionamento do Domo para proteger Israel contra os ataques de mísseis dos terroristas do Hamas. Mas a incursão por terra, não. A incursão por terra foi uma grande novidade e as imagens que agora estão sendo divulgadas têm demonstrado que houve uma certa facilidade para isso. Postos de fronteira que estavam desguarnecidos, em que houve a invasão por 2 terroristas do Hamas, conseguiram entrar. Tem umas imagens muito emblemáticas hoje circulando nas redes sociais, nos grupos de aplicativos, sobretudo, de 2 indivíduos aproveitando a passagem de um carro, eles fuzilam imediatamente civis que estavam dentro do carro e ingressam em território israelense com uma imensa facilidade. Então, isso vai precisar ser analisado. E aí nós temos 2 aspectos que vão precisar ser levados em conta. Né? Primeiro, as falhas de inteligência, obviamente, a sabotagem, que é muito provável que tenha acontecido, com a atuação infiltrada dos terroristas islâmicos nos órgãos de inteligência de Israel, e também, e aí, infelizmente, nós precisamos falar disso, uma tendência nos últimos anos do Estado israelense que o levou a baixar a guarda. Israel, nos últimos anos, começou a adotar uma postura de maior aceitação mundial, de maior adesão àquilo que se pode bem chamar dos interesses globalistas, se é que a gente pode falar isso aqui no YouTube, espero que possa. Mas a gente viu esse tipo de alinhamento, e esse tipo de alinhamento gerava uma tendência às negociações diplomáticas. Sim, havia uma tendência às negociações diplomáticas por parte de Israel. Não, obviamente, com o grupo extremista Hamas, mas com algumas nações que dão suporte a esse grupo. E por conta disso, por conta dessa possibilidade de avanço da diplomacia, o Hamas se sentiu intimidado. E se sentiu intimidado porque ele não vive de diplomacia, ele vive da barbárie, ele vive do ataque. Então, é muito provável que, a partir do momento em que se descortinem as razões desse ataque, fique muito claro que houve uma fomentação do confronto direto pelo Hamas para que ele retomasse o seu protagonismo nas disputas com Israel. Que sim, o objetivo do Hamas
é não só acabar com o Estado de Israel, mas acabar com os judeus que ali estão, exterminar o povo judeu que ali reside. Então, independentemente das causas, são métodos absolutamente reprováveis, absolutamente condenáveis em todos os aspectos, e, mais uma vez aqui, pedindo licença ao nosso relator da noite, é um confronto que não tem como perspectiva a possibilidade de prevalência do bom senso, da lógica e da racionalidade. Fico com a divergência parcial que foi aberta pelo julgador, pelo nobre ministro decano Alexandre, em se estabelecer que nós estamos diante de uma disputa entre a racionalidade e a barbárie, entre a civilização e o fundamentalismo. Então, a gente não vai ter como equilibrar isso pelas vias diplomáticas e pelas vias racionais. O que se espera, inclusive, agora é uma contraofensiva de Israel extremamente forte, dura, e que só deve, de fato, ser aliviada com o fim do Hamas, se eles conseguirem exterminar o grupo terrorista, que é, inclusive, o que foi dito por Benjamin Netanyahu quando anunciou, quando declarou formalmente guerra ao Hamas. Então, o risco maior talvez seja agora de que esse conflito se expanda, de que ele ganhe a interferência das nações que financiam os atos terroristas, e aí há diversas suspeitas sobre isso, né? Algumas são suspeitas, algumas são constatações, como Irã e o Líbano, mas nós vamos enfrentar aí, de fato, uma possibilidade muito grande de uma expansão dessa guerra, que lamentavelmente vai levar a vítimas civis dos dois lados. Mas, como o Tiago bem disse, uma coisa é você ter vítimas civis como dano colateral. Outra coisa é você ter os civis como alvo, que foi exatamente o que fez o Hamas. Você imagina, existe um paradoxo maior do que nós vermos grupos aqui que são ligados à defesa da diversidade sexual, ali colocando as suas bandeiras multicoloridas com arco-íris e apoiando a causa palestina. Então, é um negócio assim que eu já desisti de entender, né? É como se as pessoas não tivessem nenhuma mínima ideia do que é que está sendo discutido. Um povo que simplesmente não tolera absolutamente nada de diversidade sexual. Muito pelo contrário, pune com a execução. Então, e essa galera que está defendendo, é como lá, né? Você vê na parada gay a pessoa com a camisa de Che Guevara. Então, que fuzilava os homossexuais. Então, é um negócio que não dá para entender, né? Então, é um nível de adesão também, viu? A uma questão que é simplesmente cultural, parecer engajadinho, aderir à cultura woke, a ser progressista, nem saber do que é que se está tratando, né? Então, você vê uma horda de pessoas fazendo uma defesa daquilo que elas não fazem a menor ideia do que é que se trata, né? Então, aí é outro viés de inviabilização de qualquer tipo de diálogo, infelizmente.